bom dia, shalom, shalom. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, pois as graças do Senhor se renovaram na nossa vida. Glórias a Deus por isso. Hoje, dia 29 de maio, madrugada de sexta-feira por aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Anne no nosso devocional matinal, meu doce bom dia com Jesus. Hoje eu estou trazendo mais uma porção da palavra do Senhor nesse final de semana. Eu ia falar início, não, gente, é final de semana. Bom, vamos lá. Hoje a palavra do Senhor para nós está no livro de Salmos, Salmo 139, o nosso salmo de referência, nos versículos 23 e 24, que diz assim: Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. O nome do nosso devocional hoje é Um Olhar Interior. Nós estamos hoje no nosso devocional. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Diz assim: certa vez um cliente descontente me disse que não via necessidade de um cristão procurar aconselhamento e acrescentou: autorreflexão e autopercepção são perda de tempo. A nossa vida se endireitaria se fizéssemos o que a Bíblia nos diz para fazer. Às vezes, fazer o que a Bíblia nos ensina não é tão simples. Ela nos convoca a olhar para dentro de nós mesmos para identificarmos o porquê de nos desviarmos do caminho bíblico. Por exemplo, Davi não parecia pensar que o olhar interior fosse perda de tempo, e quando escreveu: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado. Jesus disse aos outros para olhar com seriedade para o seu interior. Aos líderes religiosos que agiam como se tivesse tudo em ordem, disse: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro e então a parte de fora também ficará limpa. Isso está escrito em Mateus 23, capítulo 23, versículos 25 e 26. Às vezes, um olhar ao nosso interior revela o nosso orgulho, ou descobrimos que fomos enganados por mentiras horríveis por toda a vida. Seja durante um aconselhamento ou durante o seu momento de oração, o olhar interior é necessário, é bíblico. Quem escreveu esse texto, esse devocional aqui, foi o Jeff Olson. Estar consciente do que nos aflige pode nos guiar humildemente àquele que nos ajudará. Bem, eu gosto muito do Salmo 139. Eu amo esse salmo porque ele tem o louvor, da Aline Barros dele. E você vê, que quando o Espírito Santo ele quer falar conosco a respeito, é interessante, porque eu acordei com esse louvor da Aline Barros na minha mente hoje. E hoje, a hora que eu fui fazer o meu devocional, olha o que o Senhor me traz, justamente essa palavra. Então eu vejo assim que não tem coincidência no reino do Senhor, só tem cristocidência, Eu vou ler aqui com vocês alguns versículos do Salmo 139, porque gente, eu acho maravilhoso. Ontem eu estava no Instagram
e eu estava vendo um comentário sobre um louvor que falava que nesse louvor falava que era, na verdade, era um comentário falando que aquilo não era louvor. E falava sobre as nossas falhas, sabe? Sobre tudo de coisas ruins que é a nosso respeito. E daí tinha uma pessoa que comentou assim: isso não é louvor, porque adoração é quando nós falamos sobre Deus e não sobre nós. Aí eu falei assim, então, daí eu falei para essa pessoa, falei, então você precisa ir para a Bíblia, porque no livro de Salmos lá nós encontramos dor, nós encontramos arrependimento, e o livro de Salmos, ele é todo, o livro de Salmos todos aqui, nós vemos o livro de Salmos, nós vemos aqui que eram os louvores que eram cantados no templo, e a gente vê aqui tantas coisas que Davi escrevia sobre arrependimento, sobre as dores que Davi passava, sobre as coisas que ia dentro da alma de Davi, né? Olha aqui, ó, ao regente do coral, o Salmo de Davi. Quando Davi fala, Senhor, examinas o meu coração, Davi não está louvando a Deus, ele está falando para o Senhor olhar para dentro dele, para o Senhor ver o que tem de errado dentro dele. Então, olha aqui, Senhor, examinas meu coração e conheces, o Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe tuas mãos sobre mim. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. Gente, eu acho lindo isso, porque Jesus nem tinha vindo ainda. Isso era um relacionamento que Davi tinha com com Deus Pai. Davi tinha esse relacionamento com Deus Pai. Nessa época, ele conhecia o Espírito Santo, porque ele falava para o Senhor, não afasta de mim o teu Espírito. Então, ele conhecia o Espírito Santo sem o Espírito Santo estar morando aqui na Terra, como é hoje, né? Porque hoje o Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo vive em nós. Porque Jesus falou, eu vou, mas vou deixar convosco o Espírito Santo, o Consolador. Nessa época, o Espírito Santo, ele, vinha tudo, mas ele não morava aqui na Terra, como é hoje. Ele fala, é impossível escapar do teu Espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará. E tua força me sustentará. Eu poderia pedir a escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Pois para ti a noite é tão clara como o dia, a escuridão e luz são a mesma coisa. Tu me formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. E hoje
há tanta discussão falando que o feto não é um ser humano, que o embrião não é um ser humano, que só depois que nasce que é considerado um ser humano. E aqui Davi fala sobre isso, que lá quando estava em segredo, estava sendo formado, tecido na escuridão, o Senhor já estava observando. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Ou seja, todos os dias da nossa vida já está estabelecido no livro do Senhor antes mesmo de nós nascermos. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus! É impossível enumerá-los, não sou capaz de contá-los. São numerosos, são mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Gente, é muito lindo isso. Porque a gente vai dormir e a gente ora, né? Entrega o nosso dia para o Senhor. E quando a gente acorda, o Senhor ainda está lá com a gente. Ou seja, a gente acorda, a gente vai dormir, a gente acorda, o Senhor ainda está lá com a gente. O Senhor está com os olhos sobre nós o tempo todo. Os olhos do Senhor estão conosco, o cuidado do Senhor conosco é o tempo inteiro. O Senhor nos observa, o Senhor cuida de nós o tempo todo. Então, a gente às vezes, né, a gente acha que a gente faz tudo certo, que tá tudo certo, né, que a gente faz as coisas tudo direitinho, né, que a gente vai na igreja, ou não, né? Às vezes a gente nem vai na igreja, mas lê a Bíblia, a gente ora em casa, né? Acha que tá tudo certo. Eu não vou na igreja, mas eu oro, eu leio a Bíblia e eu aceitei Jesus, mas tá tudo bem comigo. Eu te aconselho a fazer essa oração de Davi. Senhor, o Senhor me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Me sonda, o Senhor me sonda, me conhece. Passa um scanner em mim, Senhor. Vê se há algo em mim. Se tem algo errado em mim. E me limpa, Senhor. Eu sempre faço isso, gente. Eu oro e falo pro Senhor, Pai, tira tudo de mim, tudo que tem de mim em mim. E coloque em mim tudo que é teu. Tudo que for de mim, arranca e joga fora, Senhor. Coloca tudo que é teu em mim. Tudo que for de mim não presta. Tudo que tiver de mim em mim não vale nada. Coloca tudo que é do Senhor em mim, porque vai ser a única coisa que vai ter valor. Porque se for de mim, não vai valer nada, é lixo. Então fala pro Senhor, Pai, põe em mim o que é seu, o que for de mim, Senhor, joga tudo fora, porque não vai valer nada. As únicas coisas que têm valor em mim é o Senhor, porque de mim não tem nada que vale alguma coisa aqui, nada. Só o Senhor é que tem valor em mim. Se você vê alguma coisa de bom em mim, é o Senhor, porque de mim não tem nada. Porque eu lembro muito bem o que eu era antes de Jesus e não valia nada. Então, tudo que tem hoje em dia na minha vida, se você vê alguma coisa de positivo na minha vida hoje, é Jesus. Porque sem Ele, eu não valho nada. Então, por isso que esse salmo, para mim, ele impacta muito na minha vida, sabe? Porque ele é muito importante para mim. Por isso que eu gosto muito de Davi, sabe?
porque ele era um homem, né, como qualquer outro, mas ele reconhecia que sem Jesus, que sem Deus ele não era nada. E eu também, eu não sou nada sem Deus. Nada, 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 não tenho valor nenhum sem o Senhor. Eu só tenho valor porque Jesus mora aqui dentro, porque se ele não morasse aqui, eu não valia nada. Então, hoje, eu te convido a olhar para o seu interior e pedir para o Senhor fazer essa varredura no seu interior, para o Senhor, né, passar o scanner, né, do Espírito Santo na sua vida e para o Senhor, né, limpar, tirar as coisas ruins, né, que tiver dentro de você, para o Senhor colocar as coisas boas dele dentro de você também, sabe? E outra coisa também que eu sempre peço para o Senhor me mostrar nos sonhos, né? Eu falo, Senhor, mostra para mim através dos sonhos como eu estou espiritualmente, Senhor. E o Senhor mostra, Ele me mostra através dos sonhos como é que eu estou espiritualmente, o Senhor me mostra. E daí eu vou corrigindo. Eu peço a ajuda do Espírito Santo e nós trabalhamos juntos para corrigir aonde eu preciso aonde preciso corrigir, sabe? Então peça ao Senhor, para o Senhor fazer isso com você também, sabe? Para o Senhor te corrigir, para o Senhor te limpar, para o Senhor te purificar também, porque é uma limpeza diária isso, sabe? É tipo assim, sabe? É um copo com água suja, que fica aquela fonte de água limpa caindo dentro do copo constantemente, para aquela água sendo trocada constantemente. É assim que eu me sinto, sabe? Um copo que tem uma água ali que suja e que tem uma água limpa caindo dentro dele, para aquela água sendo trocada o tempo todo. É assim, porque a gente que é humano, a gente é falho, né? Então a gente precisa o tempo todo da água viva do Senhor dentro de nós para ir limpando, tirando a sujeira e sendo renovado todos os dias. É isso que a gente precisa, da renovação diária sobre as nossas vidas, tá bom? Que, né, o Senhor venha, né, estar renovando a sua vida também, assim como Ele tem feito na minha vida. Que o Senhor abençoe seu dia, sua sexta-feira e seu final de semana. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus. Até amanhã. Shalom, shalom.